Agora, São Paulo e Flamengo no Morumbi. É o próximo jogo do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Flamengo é o líder. É o líder do Campeonato Brasileiro. É aí que tá. O Flamengo tem um jogo que vale liderança no Brasileirão e tem um jogo que vale classificação no Allianz Parque na quarta-feira. Eu sei que a situação do Tite é complicadíssima, porque tem pressão em toda situação vai ter pressão. Vai querer ser líder, vai querer passar na Copa do Brasil. O Tite está deixando claro que ele vai poupar no Brasileirão. Porque pelo jeito, pelo que eu vi aqui, parece que o ataque é Gabigol e Carlinhos, hein? Nesse jogo no Morumbi. Foi uma notícia que eu recebi aqui. Quero saber se o Mauro César... E o Pedro tá suspenso, né? Quero saber se o Mauro César também tem essa informação. Verdade, Pedro tá suspenso. Ele cavou o cartão. Literalmente ele cavou, enrolou para sair de campo. Ele sabia que ele não jogaria esse jogo para ganhar logo o terceiro cartão, zerar e ter uma nova sequência aí nesse Campeonato Brasileiro. Agora, eu concordo com o Mauro, tá? Nesse aspecto. Flamengo é líder. Eu não colocaria time misto para jogar contra o São Paulo no Morumbi. É um adversário chato. No Morumbi, em jogo grande, às vezes o São Paulo dá mole em jogo pequeno no Morumbi, mas em jogo grande no Morumbi é forte esse São Paulo. Eu iria com o que tiver de mais forte. E aí, quem puder, joga também no Allianz Parque. Vai ser um balde de água fria ser eliminado pelo Palmeiras no Allianz Parque depois do 2-0 jogando muito? Vai. Mas o Brasileirão, do jeito que tá, e o Flamengo conseguindo tomar essa liderança na última rodada, eu acho que não deveria poupar, mas é o que vai acontecer, né, Mauro César Pereira? O Tite vai entrar com um time misto para enfrentar o São Paulo no Morumbi. Quer falar alguma coisa, Bruninho? Eu até te mandei, assim, tem um jornalista, né, o Vene Casagrande, que é bem informado, ele deu um time que treinou. Ele deu o time que treinou? Até te mandei aí. Então, ó, só para ver se bate com o Mauro, porque o Mauro também tem muita informação, é a seguinte escalação que traz o Vene, Mauro. Rossi, aí volta o Rossi, que loucura. Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha, que é um baita time também, né? Alan, esse eu tenho uma implicância, mas eu também já tive com o Cebolinha, então eu vou segurar um pouco a língua. Alan, Léo Ortiz, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos. É essa escalação que o Vene trouxe, que o Bruno me mandou aqui. É um time praticamente reserva, né, Mauro? São grandes jogadores, mas não é nem misto. É o time reserva do Flamengo. É mais ou menos, né? Se você pegar aí, por exemplo, o Rossi é o goleiro titular. O Wesley não é reserva. Não. Ele e o Varela meio que se revezam ali. O Davi Luiz não é um reserva. Ele tá no banco, joga, sai, também se reveza muito com o Léo Pereira. O Alan estava jogando agora há pouco tempo, direto, até o Pulga voltar. Estão todos jogando, o Léo Ortiz já vai reaparecer agora. E é bizarro, o Léo Ortiz nem com o time reserva joga na zaga, né? Mas eu acho que aí a questão é que ele quer preencher mais o meio campo, acho eu, porque ele quer segurar o Arrascaeta e o De La Cruz para quarta-feira. Ele não tem os três atacantes, né? No caso, as primeiras opções, que é Cebolinha, o Pedro e o Luiz Araújo, que é o 12º jogador. Também levou cartão, né? Levou cartão, até injusto no jogo passado. Então ele parte aí para Carlinhos, Gabigol e o Bruno Henrique voltando de lesão. E acho que ele vai colocar o Alan de primeiro volante, o Léo Ortiz até mais à frente, talvez, até jogando um pouco mais de meia mesmo. Vamos ver como é que ele treinou. E o Matheus Gonçalves, né? Então, assim, a linha defensiva é uma linha defensiva muito forte, como seria se ele preservasse o Léo Pereira e colocasse Léo Ortiz e Davi Luiz, com Vinha e Wesley nas laterais e o Rossi no gol. Na defesa, tudo bem. É o time que jogou domingo, praticamente, fora o goleiro. Do meio para frente que ele tem problemas aí, tem desfalques, né? E aí mexe bastante. Imagino que os outros jogadores fiquem no banco. Talvez ele ponha a De La Cruz 20 minutos, o Arrascaeta, quem sabe 15, 20 minutos, enfim. Mas é mais ou menos o que eu imaginava que ele ia fazer. Colocar um time diferente do time que foi jogar na Copa do Brasil, que não é, na cabeça dele, o time titular, exceto pelo goleiro, né? Mas é um time do meio para trás forte. Uma dúvida, mas o Léo Pereira é titular, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira, essa é a zaga titular? Hora não é, né? Isso que eu... ele reveza muito.
Entendeu? Assim, o que está acontecendo aí é parecido com o que acontece em alguns times na Europa, que você não sabe exatamente quem é o titular, quem é o reserva, porque os caras trocam toda hora. No caso do Davi Luiz é um reserva hoje, ele joga direto. Ele ficou fora agora, mas assim, ficou fora de uma, joga o outro campeonato. Enfim, acho que ele está girando bem o elenco. O que eu discordo é da prioridade para a Copa do Brasil. Acho que deveria ser o contrário. E do jeito que o Palmeiras jogou mal, talvez com esse time aqui o Flamengo vencesse quarta-feira no Maracanã. Você acha que se perder um jogo desse contra o São Paulo, o Tite merece ser criticado? Eu já critico antes. Eu acho que não tem que entrar com um time mais fraco no brasileiro. Não tem cabimento, gente. A Copa do Brasil não é comparável ao brasileiro. Isso é uma loucura. Isso é coisa de inversão aqui do futebol brasileiro. Esse fetiche pelo mata-mata. E o Flamengo é líder, né, Mauro? Exato. Isso agrava mais ainda. Exato. O Flamengo é líder. O Flamengo pode perder a liderança na rodada. O que eu acho que é atenuante aqui é que do meio para frente ele não tem vários jogadores, né? Os caras estão fora. Um deles forçou o cartão. Outros não. Um foi suspenso por um cartão injusto, até reclamou, que foi o Luiz Araújo. O Cebolinha se machucou. Agora, quem está sendo poupado aqui de verdade? O meio-campo, Pulgar, o De La Cruz, Arrascaeta. São os três. E o Pedro, eu acho que também foi estrategicamente, eu acho. Não, o Pedro forçou o cartão. Leva o cartão para você ser poupado. Isso não é decisão dele, é decisão coletiva. Algo do meio para trás, ok. Agora, esse quarteto do meio-campo aí, ele está poupando todo mundo. Talvez os caras joguem um pedaço da partida, entrem no segundo tempo, alguns deles, né? Então, assim, é tudo pela quarta-feira. Eu acho isso um equívoco. Eu acho que até ele poderia, sei lá, até misturar mais o time. O meio-campo é muito diferente. O Matheus Gonçalves vai ser titular. Léo Ortiz improvisado de novo. E o Alan, que dos jogadores da função é o que tem saído pior, né, ultimamente. Enfim. Concordam com o Mauro César Pereira? É um erro do Tite colocar um time... Cara, eu diria, eu sei que o Flamengo mixa muito, mas eu diria que é um time reserva. Porque, o Léo Pereira é titular, o Rossi é titular, talvez o Wesley. O resto não. O resto não é titular, provável titular no Flamengo, né? Sai o Gerson, sai o De La Cruz, sai o Ayrton Lucas, sai o próprio Fabrício Bruno, que constantemente é titular, sai o Arrascaeta, saiu o Pedro forçando um cartão, né? É o Flamengo reserva, tirando o Léo Pereira, o Wesley e Rossi. Para mim, também é claro, concordo com o Mauro, que o brasileiro está à frente da Copa do Brasil. Mas não esperava que fosse fazer uma escalação diferente. Mas eu acho que deveria o brasileiro ser uma prioridade em relação à Copa do Brasil. Acho que o Flamengo, na defesa, ele pode trocar a defesa inteira que, sinceramente, não muda muita coisa, né? A defesa que jogou contra o Palmeiras, teve o Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Se ele jogasse com uma defesa totalmente diferente contra o São Paulo, seria, acho que, uma defesa do mesmo nível ali, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha, ok. Mas onde eu acho que caracteriza um pouco mais um time reserva é no meio-campo, né? Como o Mauro falou, ninguém joga. Se ele botasse pelo menos dois ali, entre Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, já seria uma outra cara. No ataque ele tem desfalques. Então, eu coloco o brasileiro à frente da Copa do Brasil, mas também não esperava que fosse uma escalação muito diferente dessa. Eu já imaginava que seria mais ou menos isso, Vanderlei. Eu acho que ele conta com o elenco, né, o Bruno? Eu acho que a gente sabe que o elenco do Flamengo é muito bom. Até quando tem jogadores machucados, consegue superar. A gente viveu aí um momento em que o time não pôde contar com vários jogadores importantes e de todos aqueles enfraquecidos, ele foi o que ficou menos enfraquecido. Pronto, essa é a abordagem que eu faço. Por ter um elenco competente. Acho que é aquele técnico que olha para o banco e não chora. Então, existe alternativa para deixar um time que não é o todo titular, mas um time bom para jogar as partidas de uma ou duas competições com grande condição de vencer. Em alguns jogos, claro, ele prioriza os jogadores titulares, todos aqueles que ele pode contar, coloca a principal força. Aí é uma questão vai passar pela cabeça do Tite. Mas acho que o Flamengo pode ser forte na Copa e no Campeonato Brasileiro. Ele tem essa, digamos assim, essa virtude, digamos assim, esse pacote, né, para poder usar em jogos importantes sempre. O Flamengo está na mesma situação que o Palmeiras. O Palmeiras não tem um elenco tão estrelado como o do Flamengo, mas ele resolveu problemas quando teve ausências e contusões, enfim. O seu treinador descobriu alternativas para deixar a sua equipe forte. E vai ter que fazer isso também nesses dois próximos jogos.
tanto na Copa como no Campeonato Brasileiro. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar para a Rádio Jovem Pan, daqui a 20 segundos, né? Aí a gente segue essa conversa sobre São Paulo e Flamengo, né? Que é o jogo do final de semana, o jogo em que o Flamengo vai com todas as informações aí de um time reserva do Flamengo contra o time do São Paulo. Temos aí 5 segundos para voltar para a Rádio Jovem Pan, né? Vamos voltar daqui a pouco para todas as redes. Voltamos agora, estamos de volta à Rádio Jovem Pan, também aqui no YouTube. Seguimos falando de Campeonato Brasileiro, de São Paulo e Flamengo. O jogo de amanhã, né? O jogo amanhã à noite, São Paulo e Flamengo, às 9h30. Mauro, ainda assim, esse time do Flamengo, que a gente já falou aqui, concordo com o que você falou, é um time reserva, principalmente no seu meio-campo. É clara a prioridade para a Copa do Brasil, mas considerando que vai ser esse time, ou mais ou menos esse time, é um time forte o suficiente para encarar o São Paulo no Morumbi, imaginando também um São Paulo mais forte, né? O São Paulo só joga quinta-feira contra o Goiás. O Luciano está fora suspenso, né? E vamos ver se o Zubeldia vai mexer também no time do São Paulo. Né? É uma escalação, né, Bruno, bem ofensiva, né? Porque tem o Matheus Gonçalves, é um meio atacante, né? O Bruno Henrique, o Carlinhos e o Gabriel, né? E imagino o Gabriel mais pela direita, o Bruno pela esquerda, o Carlinhos como homem de referência na área, o Gabriel se movimentando para trabalhar perto dos meias ali, e o Matheus vindo como meia central com chegada, né? E 2 homens na proteção ali, o Alan e o Léo Ortiz. E o Wesley é um lateral também que agride muito, né? Então, acho que a função do Gabriel vai ser abrir ali o corredor para o Wesley passar. E do outro lado, o Vinha é mais capaz de fazer uma função defensiva, embora também vá bem no apoio. É um time forte. É um time forte com um jogador só, que foi titular, né, na quarta-feira, que é o Léo Pereira, né, dentro dessa prévia que nós vimos há pouco. E o goleiro Rossi voltou na meta. A questão é como é que vai funcionar a equipe, né? No papel, ainda é um time, acho que pode competir, mas é um time bem menos, digamos assim, competitivo do que seria o time titular, né? Porque o meio-campo do Flamengo hoje é um setor muito forte, né? A quarta-feira nós vimos o Pulga fazer um bom jogo, o De La Cruz jogou muito, especialmente no segundo tempo. O Gerson está vivendo a melhor fase da carreira dele, inclusive com relação à liderança e tudo mais, né? Está se portando realmente como deveria ser sempre, né? Porque é um jogador muito bom, ele tem muito potencial e às vezes ele era meio indolente, meio, sei lá, uma postura assim inadequada. E agora não, ele está realmente assumindo responsabilidades diversas e cresceu muito. E aí começa a se aproximar de um nível de futebol que ele nunca apresentou. Eu diria que ele está jogando agora mais até do que jogou com o Jorge Jesus, porque ele era um coadjuvante e agora ele está sendo muitas vezes um protagonista do time. O Arrascaeta dispensa maiores apresentações, né? Um jogador que é desequilibrante, então você tem um meio-campo muito poderoso e todos eles vão ficar de fora a priori. Então Alan, Léo Ortiz e tal, ok, é um meio-campo muito mais fraco, né? Agora, o Gabriel é um mistério, né? Vamos ver como é que o Gabriel vai se comportar, se vai jogar bem. O Carlinhos é um centroavante, homem de área, referência, Bruno Henrique voltando de lesão. Então, no papel, os nomes têm peso, mas alguns deles, né? O Carlinhos nem tanto, claro. Mas o Matheus também é um garoto ainda. Mas jogador voltando de lesão, jogador que não está em grande fase, enfim, acho que dá para jogar, mas é muito mais fraco do que seria o time titular, né? Lembrando que o Pedro forçou o cartão, então nem para jogar 15 minutos ele está à disposição. Vai estar à disposição sim contra o Palmeiras 2 vezes, né? Na quarta e no domingo. Bom, e no outro domingo ele já pode voltar a jogar no Brasileiro. Bom, e do outro lado, no São Paulo, a princípio é o Luciano que está fora, que está suspenso, né? O Luciano tomou um cartão no banco. No banco, né? No jogo Fortaleza. Ele estava poupado, estava pendurado e tomou o cartão no banco. Depois ele até entrou no jogo, mas quando ele tomou o cartão ele estava no banco. Está fora o Luciano. E aí a alternativa mais clara do Zubeldia seria o Lucas por dentro, né? Onde o Lucas já jogou muito bem. Acho até que os melhores jogos dele na volta ao São Paulo foram mais jogando por dentro. Com o Zubeldia ele tem feito o lado direito e também até bem, né? Mas por dentro ele jogou as finais da Copa do Brasil ano passado e no lado direito abre um espaço que pode ser do Wellington Rato, que foi titular no ano passado, esse ano era titular até se machucar, ou do Eric, que entrou bem no jogo com o Goiás, entrou no intervalo e foi bem no jogo contra o Goiás. Na lateral direita, eu acho provável que volte o Igor Vinícius, né? O Rafinha já é mais veterano e jogou diante do Goiás. Então vamos ver se o São Paulo vai com o seu time titular.
Mauro, para você o São Paulo você já deixou claro e eu concordo, o brasileiro deve estar à frente. Você falou até que no São Paulo você vê um cenário diferente, porque no brasileiro ele não está lutando pelo título, né? Está nas Copas, mas ele só joga na quinta e tem 2-0 contra um time que está hoje na Série B do brasileiro. Eu acho que o São Paulo ele tem condições de colocar a força máxima sábado, até para aproveitar esse Flamengo enfraquecido em relação ao que seria o time completo. E na quinta-feira, até lá, ele faz uma avaliação, um ou outro jogador, de repente, mais desgastado, com alguma propensão à lesão. Então, põe no banco, entra durante o segundo tempo e dá para administrar bem. Eu acho que é uma situação bem confortável até. Dá para administrar bem com relação à quinta-feira. E você pode, na quinta-feira, colocar a base do time principal, dá para repetir 4 dias depois, 5 dias depois, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. É sábado à noite e quinta à noite. Pô, dá tempo, né? Dá para colocar praticamente o mesmo time. Na quinta-feira. Aí ele pode ver, o Luciano volta, não joga sábado, pode jogar na quinta, de repente, se precisar, ele segura um pouco com o Caleri, por exemplo. Ele pode fazer esse tipo de manobra, mas dá para jogar com o mesmo time praticamente os 2 jogos. Né? A gente também tem que lembrar o seguinte, os jogadores conseguem jogar 2 partidas no intervalo de menos de uma semana. Não é que seja proibido. A questão é o combo do mês, né? Que são muitos jogos, depois vem Libertadores e tal. Então, acho que ele vai ter tempo, o Zubeldia, de fazer uma avaliação de domingo em diante da condição de todos os seus jogadores. Eu faria isso. Vai com força máxima sábado, tenta aproveitar que o Flamengo está desfalcado, isso aumenta a chance de vitória do São Paulo. E para quinta-feira, aí ele faz uma avaliação do que fazer. Tem uma vantagem boa, né? Não pode brincar, claro, né? Aquela coisa, jogo fora de casa, toma um gol de saída, fica por um gol para os pênaltis. Aí a classificação fica a perigo. Então tem que ter todo o cuidado. Mas dá para quase repetir o time todo, talvez. E o São Paulo ele vai ter depois o Atlético Goianiense no Morumbi, no domingo. É um jogo, na teoria, mais tranquilo. E depois, que acho que o Zubeldia vai ter que tomar algumas decisões um pouco... Sim, vai ter mais dificuldade para decidir, porque ele vai pegar... Depois do Atlético Goianiense, ele pega o Nacional no Uruguai, pela Libertadores. Aí tem o Palmeiras no Morumbi. Não, no Morumbi não, no estádio do Palmeiras. Primeiro turno foi no Morumbi, foi 0-0. Vai ser fora de casa, no estádio do Palmeiras. E depois a volta com o Nacional na Libertadores, né? Então, entre os 2 jogos com o Nacional, ele tem um clássico com o Palmeiras fora de casa pelo Brasileiro, né? Aí eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade. Deve ser um jogo de 2 times reservas, né? O Palmeiras vai estar no meio dos jogos do Botafogo. O Palmeiras joga no Rio, né? Aí domingo com o Palmeiras em casa e com o Botafogo em casa. Aí os 2 vão colocar time misto, né? Time reserva, com toda certeza. Aí falamos de Libertadores, né? Aí já muda um pouquinho em relação à semana de Copa do Brasil. Eu acho que priorizar numa semana de Libertadores, ok. Eu também faria isso. Acho que aí eu acho que tem aquela lógica de o brasileiro eu posso me recuperar, tem muitos jogos e tal. Pô, é Libertadores. Como acontece na Europa, gente. Champions League, o time tem um jogo na terça-feira. Aí no sábado vai jogar no campeonato. Os técnicos fazem o quê? Eles põem um time meio que misto no sábado e vão com tudo na terça-feira. Na fase de grupos, não. Acontece até o contrário. Muitas vezes coloca o time principal no campeonato e vai com o time misto, reserva na fase de... Quando pega um adversário mais fraco, quando já está com a classificação já garantida. Mas no mata-mata, aí não. Se bem que eu me lembro de uma vez, eu cobri esse jogo. Foi em 2011. O Manchester United jogou contra o Schalke 04. Meu jogo foi na Alemanha, ganhou, acho que de 4-1, 3-1. Semifinal. Semifinal. Deu uma sapeca no time alemão. Aí no jogo de volta, o Ferguson colocou, ou como diria o treinador, o Ferguson, colocou o time reserva. Semifinal da Champions, time reserva, porque já estava com a classificação garantida. Ele venceu bem fora de casa, porque tinha compromisso no fim de semana pela Premier League, ele foi com o time titular. E ninguém reclamou, ninguém estreou, lógico, mas aí é uma condição muito peculiar, muito especial, né? Mas assim, se dá muita importância ao campeonato, essa é a questão. Os caras dão muita importância ao campeonato. O campeonato e a competição internacional. As 2 coisas andam quase que juntas ali. É que o mata-mata da Champions, como o da Libertadores, é um jogo diferente, né? É aquele jogo assim, onde todo mundo deixa um pouco mais, porque é a única chance. Não tem como recuperar. Eu acho até razoável você priorizar a Libertadores em relação ao... Agora, a Copa do Brasil eu não entendo. Exceto para clubes, que é o caso do São Paulo. Sabe que é muito difícil brigar no Brasileiro, especialmente porque ele está em 3 competições. Ele sabe que na Libertadores ele pode ir avançando, né? Por exemplo, no ano passado o Boca avançou sem ganhar ninguém. Só empatava e ganhava nos pênaltis, foi avançando. Né? E chegou na final. O Fluminense passou a corda no pescoço várias vezes, avançou e foi à final e foi campeão. A Libertadores proporciona essa chance. Agora a Copa do Brasil,
Eu acho que só para quem de fato não... O Fluminense jogou ontem com um time que não era titular contra o Juventude na Copa do Brasil. Eu acho que fez o certo. Certíssimo. Perdeu lá, mas fez o correto. Perdeu paciência. Ele tem que pensar o que, cara, eu tô na zona do rebaixamento. Que adianta eu avançar na Copa do Brasil até a final ou a semifinal e eu ser rebaixado? Mas o Fluminense, ou qualquer outro grandão que está na zona do rebaixamento, tem a missão é escapar desse território terrível, assustador, que é a zona do rebaixamento, igual o Corinthians. O Corinthians, alô, Ramon, você chegou? Vocês querem título? Não, não queremos nada. Nós só queremos sair da zona do rebaixamento. E o resto que pintar é lucro. Então, eu acho isso. Existem situações e situações, né? Eu acho que se o técnico tem condições de usar os seus principais jogadores, tem fôlego para isso, tem que colocar os caras para jogar. Não, metade e metade. Ok, o cara vai analisar na hora lá o que ele pode fazer. Também tem aqueles que é melhor não chamar ninguém do banco, que é uma tragédia. É melhor colocar um cara sem fôlego, que é considerado titular por ele, do que chamar a reserva. Porque são os elencos que não são bem formados. Né? Tem vários clubes aí que tem elencos que você não sabe o que o jogador está fazendo naquele grupo do elenco dele. E está lá e depois reclama que tem folhas elevadíssimas. Então é isso, eu acho que tem que usar o máximo que puder a melhor qualidade que você tem. É assim que eu vejo.